Pronto, agora está gravando. Ok, desculpem, eu esqueci de gravar. Mas eu estava falando um pouquinho aqui sobre blockchain, né? Falando dos mineradores, né? Dessa questão toda do problema da mineração, né? Que é um problema planetário, né? Ecológico, né? Não se sustenta. Então, é uma tecnologia que não foi pensada para escalar tanto desse jeito como ela escalou hoje, né? Então, assim, os programadores estão doidos lá tentando encontrar jeitos de fazer a tecnologia sobreviver, estão tentando alterar, criar variações. E, na verdade, o Bitcoin é só uma das moedas, né? Como é código livre, várias pessoas fizeram versões alternativas. Então, tem uma outra segunda mais famosa que chama Ethereum, que a moeda se chama Ether, né? Que é a moeda a segunda mais famosa que tem. Então, esse Ethereum, ele é mais eficiente que o Bitcoin, em alguns aspectos. Mas mesmo assim ele também tem os mesmos tipos de problema. Então, ele também tem mineração, também tem todo esse problema de gasto de energia absurdo, né? Então, pensa só, por que precisa desse gasto de energia absurdo, né? Por que precisa desses mineradores, na verdade, né? Para manter um arquivo único, que é o blockchain, que seria essa planilha gigantesca, né, que está aí na rede, que os mineradores ficam escrevendo, cada um que consegue achar a senha vai escrevendo nesse arquivo, né? E aí esse processo eles chamam de consenso, que na prática é assim, você só pode gastar um Bitcoin se você tiver um Bitcoin, se você tiver a moeda, certo? Se você não tem, você não pode gastar. E na hora que você gasta, todos os mineradores têm que concordar que você pode gastar. Porque se eu quiser enganar os mineradores, eu gastei, digamos, com a Patrícia, que fui lá e gastei com ela, comprei uma bicicleta e depois rapidinho fui lá com a Helena e resolvi comprar ali alguma outra coisa dela e gastar a mesma moeda duas vezes. Eu poderia tentar enganar, né? Então, para a rede se proteger disso, ela criou esse consenso, quer dizer, tem que ter um conhecimento fechado de onde está cada moeda para você poder gastar. Imagina hoje se você fosse no mercadinho, para você poder gastar uma nota de 10 reais, o caixa tivesse que saber onde está cada nota de 10 reais do mundo, né, do Brasil. Né? Que loucura que ia ser, né? Sistema de tecnologia insano que ia precisar para isso, né? Pois é. E isso é o que o Bitcoin faz. Por isso que ele também acaba se tornando lento também, né? Hoje, como eu falei, o bloco é gerado a cada 10 minutos. Então, só que pode ser que a sua transação não entre no primeiro bloco, pode ser que ela entre no segundo, no terceiro. Então, às vezes acontece de uma transação demorar 30, 40 minutos para ser processada. Imagina você vai comprar um cafezinho com Bitcoin e aí a pessoa do caixa tem que esperar 30, 40 minutos para compensar, né? E você tem que avisar o planeta inteiro que você está comprando aquele cafezinho e o planeta inteiro tem que concordar. Não parece meio esdrúxulo assim, né? Então, eu sempre tive essa sensação estranha com blockchain. Quando eu aprendi, eu falei, mas não parece fazer muito sentido. Parece um negócio meio over, assim, meio um canhão para matar um mosquito, sabe? Tipo uma coisa desnecessária. E aí foi aí que eu então conheci o Holochain, né? Que o Holochain, então, ele inverte bastante dessas ideias, né? Para começar que assim, então, como eu falei, o blockchain ele tem esse único arquivão, que é o blockchain, que é a cadeia de blocos, né? Que é como se fosse essa planilhona onde os mineradores vão escrevendo e a verdade única sobre todas as transações está ali naquele único arquivo, que é escrito de forma descentralizada. Mas se você pensar bem, a informação está centralizada, só está em um lugar. O Holochain, por outro lado, ele é orientado a agentes. O que quer dizer? Então, enquanto o blockchain é orientado a dados, que tem uma única fonte de dados consistente, o Holochain ele é orientado a agentes. Então, você tem como se fosse cada agente, cada pessoa que está negociando, tem o seu mini blockchainzinho. Então, se tiver 1000 pessoas usando o Holochain, você vai ter, cada uma delas vai ter vai ter 1000 vezes mini blockchainzinhos, cada uma com o seu.
Então, cada agente tem a sua versão da verdade, né? Assim como a gente sabe que a verdade absoluta, né, ela não existe, né? Cada pessoa enxerga uma parte da verdade. Então, isso é refletido no holochain, né? E aí o que acontece? Se um agente vai negociar com outro agente, como é que funciona? Então, digamos que eu vou negociar com a Mônica uma compra de sei lá, uma água de coco, né? Então eu vou lá, eu escrevo na chain da Mônica e a Mônica escreve que aceitou na minha. Então eu estou escrevendo que eu estou dando tipo R$10 para a Mônica e ela escreve na minha dizendo que ela recebeu R$10. Então é uma transação peer-to-peer, que isso que chama peer-to-peer, é entre agentes. Então só interessa a mim e a Mônica. Eu não preciso avisar o planeta inteiro que eu estou comprando uma água de coco da Mônica, né? Lógico que se eu for comprar uma coisa mais cara, tipo se eu for dar $10 milhões para a Mônica, eu vou querer avisar mais gente, né? Que nem a gente faz hoje na vida real. Se você vai fazer uma transação muito cara, você vai querer ter testemunhas, vai querer ter várias pessoas sabendo o que você está fazendo para que aquilo não saia não seja perdido, né? Então, se a gente for fazer uma transação maior no holochain, você pode ter a necessidade, a exigência de ter mais peers participando dessa transação e sabendo o que está acontecendo, né? Então, se eu vou dar, sei lá, R$100 mil para a Patrícia, eu posso pedir para a Mônica, para a Helena, né, serem testemunhas ali, digamos, né? Quer dizer, elas vão ter uma cópia dessa transação e vão validar também, né, essa transação. Então, vai demorar um pouquinho mais, porque eu vou precisar fazer um mini consenso ali entre nós 4, entre 10 pessoas. Mas o consenso entre 10 é muito mais rápido que o consenso entre 1 milhão de pessoas, né? Que é o que o blockchain exige que você faça, né? Milhões de pessoas ali, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais do holochain com relação ao blockchain. O holochain é orientado a agentes e o blockchain é orientado a dados. Então, a Helena perguntou se a moeda é reais. Não, não é. No holochain, você tem outros tipos de moeda, mas você pode converter para reais no final das contas, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não falei. Então, a Isabel tinha perguntado se a lógica do blockchain era baseada na desconfiança. Exatamente. Todo mundo desconfia de todo mundo. Já no holochain, inverte um pouco, né? Você já confia, né? Você confia no outro agente. Então, você trabalha com uma transação. E como é que você confia? Porque a validação do holochain é distribuída. Em vez de você ter um único minerador que vai validar tudo aquilo e ele não confia em mais ninguém, ele tem que validar todas as transações que aconteceram no passado para poder escrever o próximo bloco. Aqui não, né? Se eu confio na Patrícia, quer dizer, eu vou fazer uma negociação com ela, primeiro que eu consigo ver a chain dela e ver todo o histórico de negociações que ela fez. Então, se ela ficou devendo um dia para alguém, vai estar mostrando lá. Se ela recebeu, eu consigo ver qual foi o saldo médio dela nos últimos meses. Então, assim, eu consigo saber com quem eu estou fazendo negócio, né? Porque o blockchain, ele carrega uma noção de anonimidade muito forte. Você quer anonimizar todo mundo, né? Que é uma noção que no capitalismo normal você tem que ter essa anonimidade. Você não pode saber quem tem muito dinheiro, né? Já no holochain, você trabalha com pseudônimos, né? Então, a Patrícia pode chamar Zé 123. Mas se eu souber que Zé 123 é a Patrícia, eu sei que é ela, entendeu? Mas eu posso não saber quem é. Então, ela pode ter um número lá que diz quem ela é, mas uma vez que eu sei o número dela, eu sei que é ela, e vai ser sempre ela, entendeu? A Patrícia perguntou se o holochain tem uma estrutura própria. Sim, ele não é derivado do blockchain, ele foi criado do zero, ele tem uma estrutura diferente. Tem algumas tecnologias, algumas partes do framework que tem coisas em comum, mas a maior parte das coisas é diferente, é inovador. A parte de criptografia é muito semelhante, ele usa criptografia forte, a mesma criptografia forte que é usada no blockchain, né? Mas a estrutura de dados é bem diferente, né? A outra interessante, a história da Deep Web, a Patrícia pergunta, né?
Qual a diferença? Então, a Deep Web é essa questão, né, da internet mais ilegal, assim, né, onde se negocia drogas e armas e até escravos, né, assim, é um negócio meio dark, assim, né, que a internet no começo foi muito usada para isso, né, até hoje ainda é, né, sem dúvida. E assim, essas moedas, no começo, o Bitcoin era muito usado também para financiar esse tipo de negociação, porque ele trazia justamente anonimidade, né? Hoje você sabe que, na verdade, o Bitcoin não é tão anônimo assim, né? Você tem como traçar, na verdade, quem é quem. Só é um pouco mais difícil. Então, e hoje eles têm técnicas que eles estão implementando em moedas, outras moedas. Tem mais de 1.300 moedas, variações do Bitcoin, né? Além do Ethereum e do Bitcoin, tem mais umas 1.000 e poucas, mas acho que deve ter passado, já deve ter umas 1.500 moedas, né, semelhantes. E tem algumas que são focadas em super segurança, super criptografia, para você não poder saber quem é outra pessoa, né? Isabel pergunta qual a função da criptografia nesse sistema. Então, para explicar isso, eu preciso explicar um pouquinho sobre como é que funciona a criptografia, né? Na prática, assim, uma forma simples de explicar da criptografia é como se fosse, a gente fala da técnica das duas chaves, né? Então, é como se cada pessoa tivesse duas chaves. Uma chave que ela escreve e uma chave que permite ler o que ela escreveu com essa chave aqui de escrever. Então, tem uma chave para escrever, e aí quando ela escreve com aquela chave, ninguém mais consegue entender o que está ali. Fica um monte de letras tortas. Só quem usar aquela lente, que é a chave de leitura, que vai conseguir realmente ver o que está escrito ali, né? Então, aí, essa chave de leitura você pode compartilhar com outras pessoas para que elas possam ler o que você escreveu, né? Então, você escreve com a sua chave de escrita, aí só as pessoas com quem você compartilhou a lente de leitura é que vão conseguir ler aquilo que está escrito lá, né? Então, isso é a base da criptografia de chave privada e chave pública, né? A chave privada é essa que fica com você, que é a sua chave de escrever, que você não compartilha com ninguém, que ela representa você. Você compartilha essa lente que a pessoa pode usar para ler aquilo que você escreveu. Quem tiver a sua lente vai poder ler o que você escreveu, né? Então, basicamente, o blockchain e o holochain usam bastante essas tecnologias de chaves para garantir que a pessoa que está escrevendo aquilo é você mesmo, né? A sua identidade está sendo preservada, que você garante que você fez aquela negociação e mais ninguém, porque só você tem aquela chave privada. Então, ela consegue garantir que você é você, né? E a outra coisa que Então, não sei se deu para entender bem essa questão das chaves. Isso é meio complicado mesmo, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, tá. Se depois ficar alguma dúvida, eu posso tentar explicar melhor. Mas a outra, lembrando dessa tecnologia das chaves, outra coisa que é uma grande diferença do Bitcoin, do blockchain para o holochain, é que o holochain, como ele não tem esse consenso universal, ele também não consegue trabalhar com aquelas moedas do blockchain. Porque lembra que eu falei que no Bitcoin, para você poder gastar a moeda, você precisa saber onde está cada outra moeda? Então, por isso que tem que ter esse consenso, tem que ter informação onde está cada moeda para você poder gastar, para as pessoas poderem ver que você não está gastando duas vezes. Já no holochain, como não tem esse consenso, ele trabalha com outro tipo de crédito, que é o que ele chama de crédito mútuo. Então, não tem moeda, de fato, no holochain. Você tem créditos, que em inglês ele chama de currencies. E currencies lembra o conceito de corrente, de fluxo, né? Vem da palavra corrente. É uma corrente financeira, né? Um fluxo financeiro. Então, não é necessariamente moeda, não tem necessariamente um objeto físico para representar aquilo que está sendo negociado, né? E o que é o crédito mútuo, então, né? A forma como eu gosto de explicar
É, é como se fosse quando você vai num bar, num restaurante e fala assim, deixa que eu pago essa. Né? Então, quando você está pagando isso para algum amigo seu, você está ficando mais um contas e aquele amigo fica menos um contas. Então, ele fica te devendo uma conta de restaurante. Você fica positivo um, ele fica negativo um. E a soma sempre é zero. Então, se por acaso for de novo, e aí aquela vez ele também não pode pagar, aí ele fica te devendo duas, você fica dois positivo. Então, a soma do crédito mútuo, dos saldos das pessoas, é sempre zero. Então, o Holochain trabalha com crédito mútuo. Então, ele não precisa de moeda. Ele trabalha só com saldos, né? Que faz muito sentido. Você não precisa ficar com aquela moedinha para saber quem que tem, quem que não tem. Não importa quem tem. O que importa é quanto que cada um tem, né? E essa coisa de poder ficar negativo, ela representa também um pouco a confiança, né? Porque todo o crédito, todo o dinheiro, na prática, ele é baseado na confiança, né? Então, tudo começou na confiança. E a gente faz isso todos os dias, né? A gente usa o crédito mútuo no dia a dia. E tipo isso, deixa que eu pago o café, na próxima você paga. Quer dizer, você confia na pessoa. Tudo bem ela ficar devendo para você um café, é um valor baixo, tal. Então, assim, com base na confiança, você consegue negociar até com uma pessoa que está negativa, porque você fala, pô, é o fulano, eu conheço ele vai me pagar depois, ou ele vai, sabe, ele vai ter como resolver esse negativo dele, né? Tem uma pergunta do Nuno aqui. Júlio, ouvi do economista que caso uma criptomoeda entrar no sistema econômico atual, tipo a gente fazer compra de supermercado com Bitcoin, isso vai colapsar o sistema. Procede? Não, isso não faz sentido, Nuno. O que acontece é o seguinte, o Bitcoin, como ele tem esse número limitado de Bitcoins, que são no máximo 21 milhões, quando começou a ter muita gente interessada nesse dinheiro, e a quantidade dele é infinita e limitada, o que aconteceu com o valor dele? Subiu muito, virou especulativo, né? Então, tudo que é escasso, né, da escassez, quando tem muito interesse, o valor sobe. Então, hoje, é impossível você usar o Bitcoin para negociar qualquer coisa que não seja especulação financeira. Então, tinha umas ideias no passado de colocar o Bitcoin, as lojas aceitarem Bitcoin. Em alguns países até chegaram a aceitar, né? Algumas lojas online chegaram a aceitar, né? Só que tem dias que ele varia 30% no mesmo dia. Teve dias que ele chegou a variar 60%, entendeu? Então, você imagina uma loja que aceitou um negócio de manhã e vai tentar reverter no final do dia, já não vale mais nada. Quem que vai querer aceitar um negócio desse? Ninguém. Imagina o consumidor que gastou ali o seu dinheiro, que podia estar valendo 5 vezes mais à noite. Não, ele não vai querer gastar. Então todo mundo só quer saber de guardar, ninguém quer saber de gastar, né? Então, nesse sentido, se você pensar que o Bitcoin, sendo uma moeda especulativa como ele é, se ele entrar no nosso sistema financeiro, ele atrapalha. Não quer dizer que colapsa, não vai colapsar, mas assim, quem está aceitando o Bitcoin vai ter problemas, muitos problemas. Mesmo porque as taxas de transação também são variáveis, muito variáveis. Então, você pode perder muito dinheiro com isso, né? Então, é difícil de aceitar um negócio que é tão especulativo, tão variante assim. Já o crédito mútuo do Holochain, ele é elástico. Então, se tem muita gente querendo Holochain, nos créditos do Holochain, não tem problema, porque aí o que acontece? As pessoas que podem ficar negativas, elas vão ficando negativas, vão criando mais crédito. Então, ele se expande para atender aquela demanda maior. E quando muda, quando o mercado tem menos interesse, ele se contrai, porque daí o crédito volta e os negativos voltam a ficar mais próximos de zero e vai tendo menos crédito em circulação. Então, ele é muito mais adequado para funcionar no dia a dia de um uso comprar um negócio na padaria ou fazer uma negociação assim mais rápida, entendeu? Patrícia pergunta se o Holochain então serve para só transações peer-to-peer. Os créditos de Holochain se vinculam a uma moeda tradicional, dólar, reais?
Então, não, a princípio, você pode ter um lastro, digamos assim, tá? Então, como é que funciona o modelo de negócio, né? Porque assim, o holochain em si, ele não é nenhuma moeda, ele nem precisa de moeda para funcionar. Ele é um framework para fazer aplicações peer-to-peer realmente distribuídas, nem descentralizadas, distribuídas mesmo, orientadas a agentes, tá? Mas tem uma empresa por trás que chama Olo, que é a Olo Foundation, que resolveu levantar um dinheiro para poder servir de lastro, para dar valor e para poder dar manutenção no holochain, criar uma rede fantástica de pessoas usando e divulgando o holochain. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles fizeram uma caixinha que chama Holoport. Essa caixinha, na realidade, é um computador. Você pode comprar deles essa caixinha, você recebe na sua casa, ainda não está sendo entregue. Eu comprei algumas, mas só vão chegar lá por volta de outubro. Aí você liga na tomada, liga na internet e começa a ganhar dinheiro. Como? Hospedando aplicações criptográficas distribuídas feitas em holochain. Então, na prática, você está cedendo o seu poder computacional daquela caixinha para outras pessoas hospedarem aplicações na sua casa. É como se fosse a nuvem do Google, a nuvem da Microsoft, a nuvem da Amazon, que a gente chama de nuvem, né? Só que agora na casa das pessoas. É como se fosse o Airbnb de você alugar o seu computador parado na sua casa que não está fazendo nada. Inclusive, você não precisa nem ter a caixinha. Se você tiver um computador velho na sua casa, o software da caixinha é open source. Você pode instalar, se você conseguir instalar Linux no seu computador, você pode instalar esse software no seu Linux. E aí você pode ganhar dinheiro com um computador que esteja parado na sua casa. Olha só que coisa fantástica. Então, exatamente. Imagina o uso de energia elétrica. Pois é. Nesse caso, primeiro que esse computador não precisa ser um supercomputador que nem os computadores que mineram no caso do Bitcoin. Qualquer computador vale. E outra, ele está sendo usado para rodar coisas reais, né? Você pode ter um aplicativo em holochain que é um Uber distribuído. Você pode ter um aplicativo em holochain que é um Facebook distribuído. Você pode ter um aplicativo em holochain que é um sistema financeiro fluxonomia 4D que cria créditos e que as pessoas trocam créditos, e isso em holochain. Isso está rodando na casa das pessoas. Então, é uma energia elétrica, sim, está sendo gasta, sim, mas com um final, um propósito útil. Diferente do minerador que está lá só de forma egoísta, tentando conseguir para ele dinheiro e dane-se o resto, aqui não, você está cedendo o seu poder computacional para outras empresas que você acredita, que você quer ver. Inclusive, você tem controle total da sua caixinha. Você pode falar, eu quero ceder para essa empresa e para essa não. Inclusive, imagina que tivesse uma Wikipedia no holochain, você poderia falar, eu não quero nem cobrar da Wikipedia. Então, a Wikipedia, se quiser usar um pedacinho do meu computador, eu não vou cobrar dela. Então, se é um aplicativo que tem um impacto social, que você acredita, que você quer contribuir, doar, você pode doar uma parte do seu computador para esse aplicativo. Lógico, não precisa ser tudo, mas você pode doar. Então, fica como se fosse uma parte até de doação financeira, né? Pois é, exatamente. Isso pode ser usado para qualquer coisa, uma tecnologia distribuída. Lógico que tem essa questão. Você tem que fazer um aplicativo pensado de outra forma. O aplicativo para o holochain, ele é orientado a agentes. Então, não tem um banco de dados central. Né? Então, tem que pensar de um jeito diferente para fazer um aplicativo em holochain. Né? Você tem que construir um aplicativo que seja distribuído entre esses vários agentes. Cada agente vai ter um pedacinho da verdade e todos esses agentes vão se compondo. Dá para você fazer buscas, lógico, dentro dos agentes, mas ele tem a estrutura é diferente. Não tem uma empresa que controla todos os dados. Inclusive, isso é uma coisa positiva, porque hoje você pensa o poder que o Facebook tem, né, por exemplo, de manipular nossos dados. No caso do holochain, cada agente tem controle total dos dados dele e o agente escolhe com quem ele quer compartilhar. Entendeu? Então você devolve para as pessoas o poder da internet. Que hoje a internet virou uma coisa extremamente centralizada. Se você quiser hospedar uma página hoje na internet, 97% de chance dela estar na Amazon,
no Google ou na Microsoft, que são as 3 maiores nuvens, que representam 95% do poder computacional da internet. Imagina o poder que essas pessoas têm de controlar a nossa vida, de definir aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, né? A Helena pergunta se eu posso cobrar pela utilização. Sim, posso cobrar. Inclusive, eu defino quanto que eu vou cobrar. Só que se eu puser um valor muito alto, vai acontecer que as pessoas não vão querer usar a minha caixinha. Ainda mais se tiver uma internet meio ruim e tal. Então, a caixinha ela vai dar uma nota para... Quando você liga ela pela primeira vez, ela vai avaliar a sua caixinha, a sua conexão, o seu... Você está indo, Nuno? Tá bom, gratidão, amigo. Gratidão. Depois a gente conversa mais. Se tiver mais dúvidas, a gente vai trocando lá pelo grupo, tá? Valeu. Legal. Então, você tem controle total da caixinha. Você escolhe que tipos de aplicativos você quer rodar. Se você quiser rodar aplicativos sustentáveis, que pensam em natureza, você pode escolher. Você vai poder dizer que tipo de aplicativos você não quer rodar. Você fala, não quero nada relacionado a armas, nada relacionado a comércio, nada relacionado a mentalidade antiga. Você pode ir filtrando lá e escolher aquilo que você quer ou não rodar na sua caixinha, que ela é sua, né? Não é de ninguém. Então, inclusive, você pode rodar os seus aplicativos na sua caixinha. Inclusive, ela é um Linux. Você pode logar nela e abrir um Word, se você quiser, um OpenOffice lá e sair escrevendo um doc tranquilamente. É um computador como qualquer outro, só que ela vem sem monitor. Você precisa pôr um monitor nela, mas ela é um computador. Inclusive, você poderia depois instalar ele, o software, no seu computador pessoal. E eles querem até que funcione no celular também. Que você consiga usar o celular para servir de nó da rede do Holochain. E até eles têm um acordo com a Mozilla, que faz aquele navegador, né, que hoje também nos famosos, que é o Firefox. Marco, tem sim no GitHub, sim. Tem GitHub, vou passar o link aqui. Você já consegue ver. GitHub/Holochain. Esse endereço aqui, ó. Vou passar aqui. Pois é uma loucura, assim, Patrícia. É uma tecnologia muito revolucionária, muito disruptiva, e por isso que eu fiquei tão apaixonado, assim, e quero que isso aí dê muito certo. Então, olha como já está dando certo, né? Primeiro que eles já venderam $1 milhão em caixinhas. Venderam 2.000 caixinhas já. Eu comprei 2. E aí, então eles fizeram um crowdfunding para isso, né? Para fazer as caixinhas. E aí, eles depois fizeram o que eles chamam de ICO, que é a venda do dinheiro que vai rodar nas caixinhas, que chama Holofuel, que é o combustível. Porque quando você deixa a caixinha ligada, rodando, ela vai gerando dinheiro, só que não gera reais, ela gera Holofuel, que é um dinheiro, crédito mútuo, que roda nessa rede de caixinhas. Então, esse dinheiro ele vai sendo produzido por quem estiver hospedando aplicações em Holochain. E aí, quando você juntou uma quantidade de holofuels, como é que se troca isso por reais, por dólares, por que seja? Então, você vai nessa Holo Foundation, que é uma empresa, e essa empresa levantou $25 milhões em abril agora, para criar 25 milhões de créditos de Holofuel positivo para distribuir para as pessoas que participaram, e com isso eles ficaram 25 milhões negativos. Porque o crédito é mútuo, lembra que a soma tem que ser zero? Então, se eles criaram 25 milhões, eles ficaram 25 milhões negativos. Para cobrir esse buraco imenso que eles cavaram para si mesmos, eles vão cobrar 1% das taxas de transações de Holofuel. Então, se eu pegar 10 Holofuel e der para a Patrícia, 1%, 1 Holofuel eu vou ter que dar para essa organização que eles criaram. Que é, sim, uma organização centralizada, de propósito, porque eles precisam dessa organização centralizada para fazer uma ponte com o nosso mundo, que é centralizado. Os bancos são super centralizados, tudo é super centralizado. Então, eles precisam de uma ponte. Então, esse Holo é a ponte para esse mundo descentralizado e distribuído do Holochain. Né? Então, por isso eles criaram essa organização centralizada. Mas o objetivo deles é que ela se torne descentralizada. Eles vão querer distribuindo parte desse dinheiro para as comunidades
por exemplo, eles têm um interesse já de aportar uns dinheiros no Brasil aqui para fazer atividades aqui no Brasil, quando tiver gente fazendo produtos interessantes em holochain. E aí, conforme eles forem distribuindo, eles vão tendo cada vez menos poder, e aí até que vira um negócio também, de novo, descentralizado e depois até distribuído, né? A Patrícia perguntou se dá para acessar e ver como funciona, quanto custa a caixinha. Então, a caixinha mais barata, ela estava custando, durante o crowdfunding, $99. Daí dá uns R$400 aí, mais ou menos, né? Eu comprei uma dessas. E tem uma outra caixinha intermediária, porque essa caixinha mais básica, ela é bem fraquinha, assim. Ela é um chamado Raspberry Pi, né? Acho que o Marco talvez deva conhecer. Que é um mini computador pequenininho, portátil, e ela nem tem HD. Então, você precisa pôr um HD externo. A caixinha intermediária, eu comprei uma dessa intermediária também, ela custava $450. É um pouco mais caro. Na época eu paguei acho que R$1.500. Mas é um computador, e ela tem HD, tem 1 terabyte de armazenamento, tem 8 GB de memória, processador quad-core. Então, assim, é um computador bom, que roda Linux. Você pode colocar um monitor e usar. Então, se o projeto não der certo e tudo mais falhar, você tem um computador novo que você pode usar, né? Isso é legal. Então, E tinha uma mais cara lá que era 799, que aí era 2 tera, octa-core, 16 GB de RAM, bem maior assim, né? E aí, que a Patrícia está perguntando se na real não há nenhuma estrutura, plataforma P2P ainda verdadeiramente distribuída, né? Você diz no holochain ou no geral, Patrícia? No geral, né? Então, é muito difícil, né? Porque a maioria das iniciativas que começam peer-to-peer, elas acabam virando centralizadas, porque quando o poder vai chegando, vai se apoderando, né? O modelo tradicional das elites vai centralizando, né? Mas o legal é que o holochain, ele é pensado para evitar isso. Então, aí que ele tá, aí é que é o pulo do gato, né? E olha que sacada. Então, eles criaram uma tecnologia criptográfica que eles chamam de Undisclosable Messenger, né? Que é como se fosse assim, quando você manda uma carta pelo correio, quer dizer, quando você entrega na mão de alguém, você sabe que a pessoa que recebeu vai abrir aquela carta e vai ler aquele conteúdo que está lá, porque você entregou na mão dela. Agora, quando você manda pelo correio, você sabe que o correio pode abrir, pode manipular o conteúdo, pode trocar, né? Então, na prática, o holochain está criando uma rede de altíssima criptografia que nenhuma elite dessas, governo, não consegue chegar lá e abrir essas mensagens que estão ali no meio e alterar o conteúdo delas, que é o que acabou fazendo com a própria internet, que começou como uma iniciativa distribuída, hoje ela é totalmente centralizada, né? A gente falou, ela está na mão de 4 empresas, a internet, do mundo inteiro, né? Então o holochain, ele tem armamento, digamos assim, né? Tem uma proteção contra essa centralização insana que acontece. Inclusive, eles fizeram recentemente uma parceria com uma empresa chamada Prometheus. Eles criaram um sistema de segurança tão sofisticado que foi usado para vazar informações da CIA, do Pentágono, né? O que eles fazem? Eles conseguem pegar um pacotinho de dados de informação de holochain, por exemplo, e fazer parecer que é uma pessoa normal navegando na internet, acessando um browser normal. Então, nenhum governo tem como saber e bloquear aquilo. Então, na prática, o holochain vai ser imparável se isso aí realmente funcionar do jeito como eles estão propondo. Nenhum governo vai poder bloquear ele, vai poder filtrar e falar assim, daqui não passa holochain. Não vai saber que é holochain. Vai parecer que é uma pessoa navegando na internet normalmente. E na prática, como as máquinas vão estar distribuídas nas casas das pessoas, realmente não vai ter como saber que não é uma pessoa que está navegando na internet. Então, assim, eles estão criando uma coisa realmente revolucionária. Tem um poder realmente de mudar o jogo, entendeu? E aí eu estou apostando muito nessa tecnologia. Bom, são 10 horas, eu acho que eu já falei quase tudo que tinha para falar. A última coisinha que eu não falei
é que a forma como esses agentes trocam informações entre eles é baseado na tecnologia do BitTorrent. Lembra aquela tecnologia de baixar filmes da internet que a grande mídia não conseguiu bloquear? Né? O que eles tiveram que fazer para acabar com o BitTorrent? Criar o Netflix, que é uma ferramenta que permite as pessoas acessarem os filmes muito mais rápido até do que no BitTorrent, porque você tinha que baixar o filme inteiro no BitTorrent para poder assistir. No Netflix, não. Primeiro que você não gasta disco, porque você pode ver conforme você vai baixando. E então ficava mais conveniente. Era baratinho, você pagava ali, sei lá, $15, e você tinha acesso a qualquer filme que eles tinham no catálogo deles. Mas eles não conseguiram parar o BitTorrent. O BitTorrent continua por aí, até hoje, quase 20 anos depois, funcionando. Ainda dá para baixar coisas piratas lá, dá para baixar. Só que o que eles criaram sistemas de streaming para desencorajar as pessoas de usarem BitTorrent. Então eles diminuíram o... Pois é, filhos do Netscape, exatamente. O Mozilla, são os filhos do Netscape, eles têm um acordo, estão fazendo um acordo bem grande com a Holochain. Eles querem fazer o navegador Firefox rodar aplicativos nativos Holochain, como se fosse uma Holoport, como se fosse uma caixinha dessas. Então, se você usar o navegador, o Firefox, você não vai nem precisar de caixinha, você vai poder rodar ele na sua própria máquina sem precisar instalar nada. Né? A Helena pergunta se tem alguma regulamentação. Ainda não. Nada disso, tudo isso é muito novo. Né? Muitos governos aí estão tentando bloquear insanamente, porque não fazem ideia do que é, então bloqueiam tudo, tipo a China. A China bloqueia tudo. Bloqueia. Coreia do Sul também bloqueou um monte de coisa. Os Estados Unidos também está bloqueando um pouco. Mas aí os Estados Unidos já está bloqueando seletivamente. Então eles bloqueiam coisas que podem prejudicar o capitalismo demais. Eles não acreditam na prática que o Bitcoin vai sobreviver. Por isso que eles estão dando um tempo aí para o negócio se auto-enforcar, digamos assim, né? Que eles não entendem. Eles falam, isso daí não tem futuro, isso é uma coisa de brincadeira. Para começar, que todo o dinheiro manipulado no Bitcoin, você pegar o valor de mercado do Bitcoin, o Bill Gates sozinho compra tudo se ele quiser. Ele tem dinheiro para chegar e falar assim, me dá todos os Bitcoins do mundo, tá aqui. Ele tem dinheiro na conta dele para comprar o Bitcoin se ele quiser. Só que, lógico, tem que ter as pessoas querendo vender, né? Então, mas ele tem dinheiro. Então, assim, o dinheiro movimentado pelo Bitcoin, ele é 0,01% da economia mundial hoje. Note que ele já gasta 0,1% da energia do planeta. Então, você gasta 0,1% da energia para movimentar 0,01% do poder financeiro. Então, já está muito desigual, né? Então, a Patrícia perguntou mais alguma coisa aqui. Medo do empoderamento de verdade. Pois é. Exato. O pessoal da Netscape pensava numa internet realmente distribuída, né? Nos modelos anteriores, né? Até o Tim Berners-Lee tem aquelas ideias todas, né? Da evolução das redes, né? Então tinha toda uma filosofia muito legal no começo. Mas na prática, como ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo naquele começo, e a tecnologia da internet começou dentro do DARPA, né? Da internet militar, o que eles queriam, na verdade, era só uma rede que fosse resistente a uma bomba. Então, se explodir metade da internet, ou um pedação da internet, ela continua funcionando. Isso ela continua até hoje. Então, essa resiliência, eles conseguiram. Mas, por outro lado, os militares querem centralizar a informação. Né? Então, você queria descentralizar a distribuição, mas a informação tinha que ser centralizada, filtrada, processada, né? Quem está por trás do Holochain? Então, não tem um guru, assim, tem duas pessoas que são mais, assim, chave, né? Que é o Arthur Brock e o Eric... esqueci o sobrenome dele agora. Mas são as duas figuras, assim, que estão meio que desde o começo. São pessoas que já trabalhavam com créditos locais e moedas comunitárias desde o ano 2000. Eles estão criando moedas, estão criando economias. Eles têm um projeto chamado MetaCurrency, que veio bem antes do Holochain. E, inclusive, dentro desse projeto tem um
uma ideia de fazer até um sistema operacional holográfico distribuído, realmente distribuído. Eric Harris, isso mesmo. Então, tem uma tecnologia que eles chamam de Scepter, que é uma tecnologia que permite essa descentralização real, né? Distribuição real, né? Então, eles querem fazer um sistema operacional holográfico no sentido que o que é holográfico, né? É onde você tem as partes que, ao mesmo tempo, são partes, mas são todos. Então, se você tira uma parte do sistema, ele não deixa de funcionar, que nem numa máquina. Ele se regenera, ele se reconfigura. Então, se você destruir metade das holoports da rede do holochain, tudo bem, ele vai ficar um pouco mais lento, mas ele, na verdade, eles chamam de um sistema antifrágil, né? Que é um sistema, quanto mais nós entram, mais forte ele fica. Entendeu? Se você cortar metade fora, não perde nada, você não perde nenhuma informação, porque a informação está distribuída em toda a rede. Então você não perde absolutamente nada se você cortar um pedação dele fora. Que nem num filme holográfico, né? Um filme holográfico, se você tira uma foto holográfica de uma maçã, corta o filme no meio, joga o laser ali, você tem a maçã inteira ainda. Se cortar em 1000 pedaços, jogar um filme naquele pedacinho, você tem a maçã inteira ainda, só que começa a perder um pouco a resolução, né? Então, eles estão montando, inclusive o holochain, a tecnologia é inspirada no modelo biológico, eles usam biomimética. Então, você escreve o código de validação, chama DNA, que você escreve para validar o software. E aí, os pedaços do DNA são os cromossomos, que eles chamam de somes, né? E aí, ele tem um modelo de membranas também, que são a parte de segurança, tem as células, né? Tem os tecidos. Então, tem um monte de ideias assim, partindo do modelo biológico, né? Que é exatamente antifrágil, ele fica mais forte quanto mais nós entram na rede, né? Não fica, porque hoje no Bitcoin, quanto mais gente entra, mais frágil ele fica, né? Mais perigoso de quebrar, mais lento, mais energia ele gasta, quer dizer, mais insustentável ele vai ficando, né? No holochain não, quanto mais entra, mais forte ele fica. A Mônica perguntou também aqui, trazendo essa complexidade para o nosso dia a dia. Se uma pessoa leiga quiser usar o holochain, o que precisa fazer? Por onde se começa? Legal, ótima pergunta. Aí a gente traz a discussão para o nosso nível aqui, né, do chão, né? Sai dessa viagem linda, maravilhosa e tal, né? Na prática. Então, hoje você, para programar em holochain, você usa JavaScript, que é uma linguagem de programação das mais fáceis que tem de aprender, né? Inclusive no hackathon que a gente teve de holochain aqui em São Paulo, teve pessoas que não programam e conseguiram sair já entendendo alguma coisa lá de lá e conseguindo pensar em como começar a fazer. E na prática, sim, eles querem fazer as aplicações em holochain de uma forma extremamente modular. Ela vai partir de uma rede social, de um módulo básico de rede social, de perfil, de contato, de você seguir as pessoas que te interessam e tal. E todo o resto vão ser módulos que você pode arrastar para a sua rede social e, com isso, aumentar o poder dela. Então, por exemplo, digamos que eu estou aqui conversando com a Patrícia nessa rede social e eu vejo que ela está com um plugin de calendário. Pô, legal, também quero. Eu posso clicar no calendário dela e arrastar para mim, aí eu ganho um calendário na minha rede social. Aí eu falo com o Marco e vejo que ele está com um plugin de controle de estoque. Pô, legal, ele está usando na loja dele e tal. Bacana, eu também quero. Eu posso arrastar para a minha rede. Então, a minha rede ficou uma rede social com calendário e controle de estoque. Então, se eu combinar uma série desses plugins assim juntos, eu posso empacotar isso e falar, isso aqui é o sistema de loja do Júlio. Entendeu? Então, com isso eu consigo programar, mesmo sem saber programar. Consigo combinar e personalizar esses componentes para fazer uma aplicação que atenda às minhas necessidades. Então, isso é o objetivo deles até o final do ano para estar com isso daí rodando, funcionando. Na verdade, as primeiras versões já devem estar disponíveis em 2 ou 3 meses, né? A parte tipo frame de web page, é uma coisa parecida com isso, Patrícia. Com a diferença que vai ser arrastável, você pode clicar e arrastar e puxar para a sua, e com isso você vai... Hoje já tem umas 15 ou 20 aplicações feitas em holochain. Tem um clone do Twitter,
chama Clutter, só que é com o desenho dos gatinhos, né? Que a ideia é que o gato come o passarinho do Twitter. É uma piada. Então tem uma foto do passarinho, o gato assim com o passarinho na boca. Então o Clutter é a rede, é um protótipo de rede social deles, né? Que já permite, já está usável, já está funcionando, né? Tem outra aplicação que é um clone, entre aspas, da Wikipedia, né? Que chama Federated Wiki. Inclusive ele é feito pelo Ward Cunningham, que é um dos fundadores do Wiki, né? Participou do projeto da Wikipedia. Ele criou o primeiro Wiki do mundo. E ele está super apostando em holochain. Então, o Federated Wiki, ele armazena as páginas do Wiki em holochain. Então, já está funcionando. Isso daí também já dá para usar. Eu já estou usando em alguns projetos. E tem mais um monte de outros projetos que estão começando, né? Tem mais um monte de outras iniciativas. Eles têm trabalho forte em criar esses que eles chamam de core apps, né, que são esses aplicativos iniciais que vão ser esses plugins, né, para as pessoas poderem usar. Eles estão querendo criar tanto o software que vai rodar nessas holoports, que são as caixinhas, quanto essa rede social que vai ser o software que unifica. E como, pensa só, não tem uma empresa unificada, centralizada, que vai ser a App Store do holochain, que é distribuído. Então, cada usuário é uma App Store. Na prática, se eu for visitar a Patrícia, ela estiver usando um software legal, eu posso puxar para mim. Eu não preciso de um lugar centralizado. Lógico que vai ter uma busca. Então, a busca, ela indexa todos os agentes da rede. Então, a busca permite eu achar coisas legais que eu queira. Mas, assim, eu posso baixar software de qualquer fonte. Qualquer pessoa é uma App Store nesse modelo, né? Então, uma rede social distribuída assim também não tem uma empresa centralizada que domina e que manda, né? Se você quiser, inclusive os códigos fontes das aplicações sempre tem que estar visíveis, como se fosse open source. Não quer dizer que tem que seguir a licença jurídica open source. Você pode usar uma licença proprietária? Pode. Mas o código vai ter que ser visível, que nem na internet hoje. Você sempre pode ver o código fonte de uma página da internet hoje, qualquer página da internet, né? Então, da mesma forma, o código fonte das aplicações em holochain, ele fica gravado nessa chain dos agentes. Então, todos os outros agentes têm que conseguir ler esse código, porque eles têm que poder ler para poder executar esse código. Então, se eu não gostei do que essa rede social está ficando, alguém foi para um caminho que eu não gostei, e eu sou desenvolvedor, ou conheço algum desenvolvedor, eu posso falar, vamos mudar, vamos fazer uma versão alternativa. Então, digamos que eles fizeram lá um ícone do perfil que é um redondo. Eu não gosto de ícone redondo, eu gosto de ícone quadrado. Então, eu posso falar, gente, vamos mudar o ícone para quadrado? Eles falam, não, na nossa empresa é tudo redondo, a gente quer o ícone redondo. Então, tá bom, então vou fazer uma outra. Eu posso pegar o código deles e mudar e fazer uma rede social do Júlio, onde os ícones são quadrados. E aí, se eu conseguir convencer um número grande suficiente de pessoas a usar a minha versão passa a ser a maior. E eles perdem, entendeu? Então, não tem uma empresa centralizada que vai mandar e desmandar como é que a coisa vai funcionar, né? Então, na prática, para começar, né, você precisa saber um pouquinho de JavaScript, porque agora, nesse começo, ainda não tem esses módulos, não está tão fácil ainda, né, para começar. Mas está relativamente fácil, assim, o código é muito simples. Quem é programador e vê esse código fala assim, nossa, que código bom de trabalhar, um código simples, bonito, assim, que você lê e fala, faz sentido, sabe? Não é aqueles códigos difíceis, complicados, é uma linguagem trivial. JavaScript é uma linguagem que todo mundo hoje usa, conhece, né? Eles usam tecnologias web que são fáceis de usar, né? Diferente do Ethereum, por exemplo, que você tem que usar uma linguagem dificílima lá chamada Solidity para criar os contratos inteligentes lá, que são muito difíceis de trabalhar. No Holochain você usa JavaScript, que é a tecnologia de web que as pessoas usam feijão com arroz, assim, entendeu? Então, qualquer desenvolvedor hoje que você conheça sabe JavaScript na prática, né? Porque é uma linguagem muito, muito usada. Qualquer desenvolvedor web da geração atual vai saber fazer um aplicativo em Holochain, entendeu? É muito fácil de começar, né?
Então, assim, o que a gente pode fazer no nosso grupo, né? Eles estão fazendo hoje um aplicativo chamado Transactor, que é um aplicativo para criar essas moedas locais, né? Que é o que eles vão usar para criar o Holofuel, que é esse combustível, esse crédito mútuo que vai rodar nas caixinhas. Mas a gente pode usar esse mesmo aplicativo para criar outras moedas ou outros créditos que não são nem moedas, né? São outras correntes aí de fluxo de abundância, né? E então a gente pode usar isso para ser combustível também de vários projetos, da parte de crowdfunding, né? Porque o modelo que eles fizeram até é bem interessante, né? Eles fizeram um crowdfunding primeiro para criar essa rede de caixinhas, depois fizeram um ICO, que é essa venda do dinheiro, né? Que é o dinheiro que vai circular nas caixinhas. Então, se a gente seguir esse mesmo modelo, a gente pode fazer um crowdfunding para criar um lastro financeiro que vai dar confiança, gerar confiança para um crédito, uma moeda local que a gente crie, né? E que permita a gente trazer abundância, trazer negociações e de forma que as pessoas confiem. Quer dizer, é muito fácil você usar o blockchain para fazer tipo um fiado virtual, entendeu? Inclusive esse é um dos projetos que eu estou tocando, junto com o pessoal do Banco Pérola. Então, criar um tipo de fiado virtual para ser usado em comunidades carentes. Então, isso é uma coisa relativamente fácil de fazer em holochain, né? Que acho que em um ou 2 meses dá para fazer alguma coisa assim, né? A Isabel saiu, né? Então é isso, gente. Acho que estendi um pouco aqui o tempo, né, que eu tinha combinado. Não sei se vocês querem colocar mais perguntas. Ou o Banco Pérola é um banco relacionado com projetos de impacto social, sim. Eles trabalham com microcrédito e eles estão interessados em fazer acesso, em dar acesso a essa população mais carente, trazer eles para a economia, né? No caso, eles querem, lógico, trazer para o modelo tradicional, mas assim, se a gente cria também esses modelos alternativos, né? A gente enriquece a proposta deles, né? Porque eles sabem que é muito difícil. O fiado é uma coisa extremamente corriqueira nessas comunidades carentes, né? Porque o pessoal todo mundo conhece, sabe onde o cara mora, né? Então, se ele não te pagar hoje, ele vai te pagar amanhã, porque você sabe onde ele mora, né? Você sabe que você vai poder bater lá e falar, pô, você sabe daqueles R$ 10, né? Então, é corriqueiro, né? A nossa cidade grande não é, porque você não conhece ninguém, mas lá nas comunidades é bem diferente. E aí, se tiver mais alguma questão, eu tinha ficado de falar um pouquinho do Slack, mas eu não sei se ficou muito tarde para vocês, se a gente tenta, de repente, fazer num outro dia, né? O Slack é bem simples de usar, assim, ele é como se fosse um WhatsApp, com a diferença que ele tem o histórico. Então, cada pessoa que entra não tem que pedir para falar, o que está acontecendo aqui? Você pode ler, buscar, a busca dele também é muito boa, né? Então, eu tenho usado em alguns projetos. O maior desafio é que muita gente não tem aquela paciência de instalar, né? Fala, tem que instalar mais um aplicativo, tarará. E aí muita gente acaba não migrando, né? Mas ele tem muitas vantagens aí com relação ao WhatsApp, né? Essa coisa dos canais também é muito vantajoso, né? Mas aí eu me disponho, ou o Marco, eu acho que o Marco também manja bem, né? De fazer mais um Zoom aí, eventualmente, numa próxima vez que tiver um espaço, para falar da nossa tentativa de transição para lá, ver se o pessoal vai fazer adesão e tal. Para tocar projetos assim reais que tem uma comunicação mais firme e tal, é muito melhor do que o WhatsApp, sabe? As coisas não se perdem no Slack. No WhatsApp tudo se perde. Se você não estiver seguindo o fluxo ali bem nos últimos minutos, né, deixou passar um dia, já era. Você já perdeu todo o contexto. No Slack não. Então, vale a pena a gente pegar para falar dele. Legal, gente? Se tiver mais alguma dúvida de holochain, eu fico bem feliz em ajudar, a entender. E se a gente quiser realmente começar a usar no grupo para fazer aplicações, também tem interesse.
tem alguns projetos que eu já estou tocando relacionados a isso. Posso tentar aproximar também do grupo. Depois eu vou falar um pouco também, para quem quiser saber, do projeto Holocasa, que é um projeto que eu estou fazendo que usa o Holochain, né? E também tem a ver com financiamento coletivo, compras coletivas, tudo a ver com as novas economias, né? E então, assim, eu vejo que tem muita conexão do Holochain com as ideias da fluxonomia, e para a gente criar esse novo modelo, né, e trazer essa abundância por meio das redes, de uma forma que não seja controlada pelos governos e manipulada pelas elites, né? A Acho última... que esse encontro para falar do Slack poderia ser logo na sequência da Helena, até para a gente não perder o fio. A dela é a semana que vem, aí você já podia agendar uma data na outra semana para a gente. Aí você já fala do Slack e desse Holocasa também, para a gente já conhecer. Pode ser. Ou até se o Marco quiser falar também do Slack, eu não sei, para não ficar também sempre eu, né? Sei lá, eu acho que cada um podendo trazer um pouco. Poderia falar vocês dois. Pode ser também. Eu te ajudo, Júlio. Eu sou newbie na história também. Assim, eu conheço o Slack, comecei a usar mais fortemente para minha equipe nos últimos 60 dias, porque a gente estava sofrendo do problema do timeline do WhatsApp. Eu tenho uma empresa que tem 9 pessoas, a gente tinha 15 grupos de WhatsApp da empresa. Nossa. Né? Que assim, cada projeto, cada assunto virava um grupinho de grupinho, depois chegou uma hora que não dá. Você tira esse troço todo, leva lá para dentro. E aí os problemas acabaram, porque aí você tem um repositório, tá tudo lá, todo mundo acha tudo, o documento tá lá, histórico tá lá, enfim. E a gente está começando a integrar com o Trello, com a agenda do Google, aí começa as APIs, começa a se amarrar com as outras coisas, eu não perco mais nada. Se eu esqueço alguma coisa, algum sistema desse grita, ó, o negócio vencendo, você esqueceu daquilo, não sei o que tá virando. Sim, é muito melhor. Né? O projeto fica, assim, eu não sei como fazer, né? Eu sei que as ferramentas existem, a gente está começando a usar, mas não tem a experiência que você tenha de usar. Então, é o que eu te falei, posso ser seu seguidor e seu monitor de classe, professor, é você. Beleza, a gente manda junto. A gente ensaia aí e fazemos juntos. Agentes distribuídos aí, Beleza. Como aula. Tem uma última pergunta da Patrícia aí sobre investimento coletivo no blockchain. Né? Dá para fazer? Dá para fazer, Patrícia. Inclusive foi isso que eles fizeram na Holo Foundation, né? Então eles fizeram uma espécie de crowdfunding para vender. No caso foi um crowdfunding até que bem tradicional. Eles primeiro, como a tecnologia, isso é importante dizer, o Holochain já está disponível, está em uma versão alfa, que é uma versão de testes, mas a rede dessas caixinhas ainda não está em operação. A estimativa é que isso entre em operação lá para outubro, novembro desse ano, mas na prática mesmo acho que só vai começar a estar sendo usável lá para o começo do ano que vem. Então tem um tempo ainda, né? Então, como eles ainda não têm nada disso funcionando, eles usaram as tecnologias que existem hoje. Então, eles fizeram crowdfunding usando Indiegogo, né? O ICO que eles fizeram, inclusive, foi usando a tecnologia do Ethereum. Eles venderam um vale, um vale Holofuel. Então, inclusive, ele foi feito com uma moeda chamada HOT, que é o Holochain Token, criada em Ethereum. Então, daí assim que eles levantaram 25 milhões de dólares. E aí, quando eles lançarem a rede deles, vai ser convertido esses HOTs em Holofuel. Então, você vai queimar, vai destruir, é como se fosse um vale, né? Você queima aquele e converte em Holofuel. E, então, eles usaram as tecnologias que já existem, mas o Holochain, sim, promete permitir atuar com investimento coletivo, com sistema de fazer tipo um consórcio virtual, aquelas ideias japonesas, né? Como é que chama mesmo o modelo dos japoneses? Que é um consórcio que vai ciclando entre as pessoas, acho que o Nazaki, uma coisa assim. A gente falou no grupo. Taganushi, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim. Tamagotchi. Não é Tamagotchi. Tamagotchi é outra coisa. Mas Nomoshi. Isso, Kinomoshi, isso mesmo. Então, tem como fazer, sim. Até não deve ser tão difícil de fazer. Então, eu posso
posso me comprometer a fazer um estudo até disso, né, de como fazer esses investimentos coletivos. Eu sei que tem essa tecnologia que eles estão escrevendo, já desenvolvendo, que é o Transactor. Já tem no GitHub, já dá para olhar o código, já está funcionando parcialmente, mas a ideia é que então você consiga criar lá créditos mútuos usando o Holochain, inclusive créditos lastreados em investimentos coletivos, né? Então, quem participa do investimento recebe as suas cotas em criptocréditos, né? E aí pode ser que esse montante seja sorteado para uma das pessoas. Então, pode ter vários modelos, né? Usando essas estratégias aí, lastreadas em tecnologia criptográfica segura digital, né? E de forma irrastreável pelos governos e imbloqueável. É isso aí. Então, gente, agradeço aí pela energia, esse horário de tarde da noite. Espero que tenha dado para elucidar um pouco sobre essa tecnologia que eu acredito tanto, que eu acho tão maravilhosa e estou divulgando com muito prazer, que é um negócio que merece. E vamos junto aí, vamos co-criando essa nova realidade, essas novas economias. Muito bom, Júlio. Muito bom. Nossa, tirei muita dúvida que eu tinha. Pena que eu cheguei atrasado, não peguei o começo da sua explicação, mas eu vi que vocês estão gravando, né? Então depois eu assisto isso aí. Eu gravei localmente aqui, eu vou depois que converter para vídeo, eu vou tentar subir no YouTube e mando o link para vocês, tá? Beleza, show de bola. Se você puder passar para a gente também referências de leitura para poder a gente te alcançar aí no teu conhecimento, vai demorar um pouquinho, mas queria dar umas dicas por onde que a gente começa lendo para entender o que você entende. Legal. Dá o fio da meada. Tem um artigo muito bom que é o Green Paper, que eles têm vários papers lá, né? O white paper deles é muito técnico, matemático, difícil de entender, mas o Green Paper é o verde, né? O Green Paper é o mais fácil de entender, mais perto do ser humano. A fonte é a Holo Foundation. Tá. Você pode procurar no holochain.org ou holo.host, que é essa Holo Foundation. Já vou postar lá no grupo, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Então, pelo presente, pela didática acessível a leigos. Muito bom. Legal. Valeu. Gratidão, gente. Valeu. Boa noite. Obrigada. Beijo para todos. Gratidão. Tchau.